Sabe aquela música? Tudo o que você sempre quis saber sobre aquela música, mas nunca pôde perguntar. Com Marcos Vica. Fala galera, começando aqui mais uma edição do podcast, programa da Rádio Mix, Sabe Aquela Música. A gente sempre conta história de canções, falamos com grandes artistas e hoje a gente tem pela primeira vez aqui uma querida convidada. Oiê, Carol Biazin, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui demais. Vamos desmembrar essa música com você. É, né? E também o álbum, né? Sim. Tudo. Até antes da gente falar da música, Carol, eu queria saber um pouquinho como começou o seu envolvimento com a música. Olha, foi algo bem de infância, assim. Minha mãe, ela tinha um coral de crianças. Não era nada profissional. Era um coral lá de São João do Ivaí, que é interior do Paraná, assim. Uma cidade de 10 mil habitantes. E ela cuidava desse coral, dessas crianças. Eu era ainda bebê de colo. E eu acompanhava ela. Aí nem sabia ler, não sabia fazer nada ainda. E ela já dizia que eu cantava junto com ela. E eu cresci nesse ambiente. Minha mãe sempre foi apaixonada por música. Não tenho ninguém que seguiu essa carreira dentro da família, mas sempre foi uma família muito musical. Meu pai não fazia nada sem ouvir música. Meu irmão não fazia nada sem ouvir música. Era o tempo inteiro música dentro de casa, de tudo quanto é tipo de jeito, de sertanejo, ao rock, ao emo. E você ouvia de tudo? E eu ouvia de tudo, assim. Depois de um tempo que eu fui entendendo o que eu curtia mais. Aí você começa a separar um pouco as coisas. Né? Mas eu cresci muito com isso. Eu tenho um irmão que ele é 8 anos mais velho que eu. Então é aquela coisa do espelho, né? É um irmão que você olha e fala, meu Deus, eu quero ser igual a ele. E ele escutava muito coisas que vinham de fora, assim. Então eu comecei a ter mais contato com outros estilos de música também. E foi quando eu tive interesse de começar a aprender o inglês que eu comecei a cantar mais, assim. Eu me descobri ali muito no pop, né? No pop americano e tal. Posso fazer só claro. uma observação, aproveitando que você tá falando disso. Isso influenciou no seu jeito de cantar? Ah, muito. Porque ouvindo as músicas, própria Fica pro Café, que a gente vai bater um papo, dá pra notar que você tem ali uma intenção um pouco daquela coisa meio da língua inglesa, às vezes. Sim. Parece. Às vezes não é nem proposital. Sério, eu acho que é muito inconsciente, assim, né? De eu ter feito muito isso. E eu comecei assim, né? Eu tocava em barzinho cantando muitas músicas em inglês. E depois, quando eu comecei a escrever, isso já foi em 2017, então eu já tava mais velha. Eu passei a estudar um pouco mais o Brasil, assim, né? O que tava rolando aqui, como as pessoas estavam escrevendo. Porque eu queria começar a lançar minhas músicas autorais. E eu sempre tive... Aí eu comecei a ter essa curiosidade sobre a música brasileira e passei a escutar mais, a consumir mais com o tempo. Mas eu cresci muito, minha infância foi ouvindo muita música em inglês. Então, a minha família sempre reclamou muito. Você tem que cantar em português. E eu, me deixa. Eu cantava em inglês, eu gostava disso. Então isso com certeza você influenciou pensava muito. Em inglês, né? Você tava pensando em inglês. Eu tava pensando em inglês o tempo inteiro, assim. E foi bom, porque no final das contas eu aprendi a falar inglês. Muito por conta da música. E ela foi um grande pontapé, assim, pra eu estudar, né? O canto também. Mas eu comecei a tocar violão com 8 anos de idade. Então eu tive esse interesse pelo instrumento primeiro, antes de ter o interesse pela voz. Comecei a entrar em aulas de música cedo e fiz meu primeiro recital de música, né? E com teatro, assim, lotado, 500 pessoas. E na época, pra mim, era novidade, era tudo muito novo. E minha família também não tinha ideia até onde eu queria ir com isso, né? Eu pedia muito pra estudar a música, pra aprender algum instrumento. E quando eu comecei a fazer esses recitais, a minha mãe entendeu que ela tinha que investir naquilo ali. Ela falou assim, não, minha filha vai ser isso aí, porque ela gosta tanto de fazer isso, então eu vou aproveitar. E então meus pais, eles foram muito apoiadores do meu sonho, né? Então isso foi isso crucial. Faz uma diferença enorme, né? Muito, com certeza. Eu não estaria aqui, eu acho que eu jamais estaria aqui se não fosse por eles. Assim, poderia até estar, mas seria com traumas, talvez. Então eles minimizaram muitas coisas, eles me ajudaram em muitas coisas. Meu pai sempre fez muito esforço pra me proporcionar. Eu quero gravar meus covers, quero melhorar a qualidade dos meus covers. Vamos ver o que precisa. Incrível, pesquisa e me fala. Isso é muito legal. Eu pesquisava e falava pra ele, olha, acho que esse microfone aqui vai ser legal.
E aí ele ia lá e comprava pra mim, tipo assim. E nunca foi uma família com muita grana também. Tipo, a gente era família padrão, assim, sabe? E eles sempre me apoiaram muito, tipo, de todas as formas possíveis. Me acompanhavam em shows, em barzinhos. Então eu tinha 14 anos, eu já fazia os bares, né? Então, barzinho não é lugar pra criança, você sabe? Sim, Então, sim. a galera, meus pais me acompanhavam pra ter total controle daquilo. Então eu nunca fui uma. Então não é lugar pra criança, mas eles entendiam que era importante pra você. Eu precisava passar por aquilo pra fazer. Você quer fazer música? Todo mundo passou. Eles sabiam o básico, né? Ah, o fulano de tal lá tocou aqui na noite. E esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Os grandes artistas todos. Todo mundo isso, teve que o passar. circuito dos bares e tal. E te ajuda muito te forja. a perder vergonha, né? Te você entender como que é ser artista, assim. Tá em outro lugar, né? E até então eu era menina que gostava de música. Você vai testando, né? Você vai se testando, né? Você vai olhando reação de plateia. Exatamente. Né? Como é que você lida com isso, Exatamente. Né? É uma coisa muito legal isso. Aprendi muito. Ah, imagino. E o Reverso é seu segundo álbum. É meu segundo álbum. Que tá dividido em 3 atos. Exato. Fica por Café faz parte do primeiro ato. Mas você fez um lançamento de forma reversa. Reverso, sim. Exatamente isso. Sim. Como é que você planejou isso? Como é que você planeja um álbum em atos? Como é que se planeja um álbum? Que não é uma coisa que hoje a gente até, na história da música, a gente até conhece, vê artistas que fizeram isso. Sim. Mas como hoje você planejou um álbum em atos? Como é que isso passou? Cara, eu vou fazer assim. Eu primeiro de tudo, assim, antes de lançar o álbum, eu queria lançar singles. Eu tava fugindo um pouco dessa história de álbum. Muito porque eu queria, se fosse fazer, eu queria que tivesse um conceito, eu queria que tivesse histórias amarradas, eu não queria que fosse só um álbum com faixas ali. E o primeiro lançamento que eu fiz ano passado se chama Garota Infernal, que foi um lançamento que eu fiz baseado no meu alter ego. Que é literalmente quando eu estou mais alta, com álcool no corpo, e eu escrevi Garota Infernal. E fala muito sobre autoestima. Eu me senti muito poderosa, era uma época que eu tava me sentindo muito autossuficiente. Então eu escrevi essa faixa. E eu queria muito fazer outras coisas, dar continuidade a esse projeto, da Garota Infernal. E eu entendi também, ao mesmo tempo, que ela era uma rota de fuga pra algumas situações, né, do mundo real. Ela era muito fantasia, assim. Tanto os clipes que eu fiz pra Garota Infernal, eles viraram algo que fogem muito da Carol do dia a dia, né? É totalmente o contrário. Então ela é quase uma Alice nos Países das Maravilhas. Entendi. Eu uso muito esse termo porque eu acho que representa muito esse momento. E a partir disso eu entendi que ela era um momento de superação, né? Dentro de uma história de amor. E eu amo falar sobre amor. Meu primeiro álbum também tem muitas músicas que falam sobre isso. E eu segui, assim, uma ideia de início, meio e fim pra um amor. Então ele tem o momento do romance, que você sente muita saudade, aquela paixão avassaladora. Tem um momento que você saca, não é tudo tão perfeito. E aí você se desilude muito, você quebra a cara. E aí tem um momento que você sai por cima, você precisa arranjar um jeito que é a Garota Infernal. Então ela deu o pontapé pra essa história acontecer. E quando eu tive esse início, meio e fim, eu entendi que cada música tinha atmosferas diferentes. E eu queria deixar isso muito demarcado, limitado para as pessoas entenderem o quanto esse álbum tinha essa dinâmica, sabe? Então eu comecei a visualizar cores pro álbum. Comecei a entender que a Garota Infernal representava pelo vermelho. E que o ato 2, que é um ato da desilusão, ele é representado pela cor azul, porque é muito profundo. E eu me sentia meio que afogada naquele ato. Então era tudo que as letras já estavam me dizendo. E o rosa é o encantamento. E o rosa é o encantamento, é a leveza, né? Então é tudo muito florido. Então eu assim que eu visualizei isso, eu entendi que atos... E é uma coisa muito teatral, né, o ato. Então é uma coisa que você consegue visualizar mesmo. Você tem que... Por isso que eu decidi, inclusive, fazer um álbum visual, né? Então todas as faixas se acompanham com visuais. Você consegue entender o que tá acontecendo ali na história com seus olhos, com seus ouvidos. E as músicas acabam também tendo muita dinâmica. Então fica pro café uma coisa. Se você escuta o começo do álbum, que é o final, você tem um choque, assim. Porque é outra pessoa que tá cantando. E aí eu quis contar essa história bem assim pra que tenha uma coesão também, né? E não pareça só que eu tô dando a louca ali, colocando vários gêneros musicais em um álbum.
Mas tudo ali faz parte da Carol. Então são várias Caróis em um álbum. Daria pra você representar isso num musical, né? Muito, eu imagino muito isso. Essa coisa do teatro me vem muito à cabeça. Assim. Isso é muito legal. Porque funciona, né? Você tá falando de momentos diferentes, Exato. personagens, personalidades, enfim. Porque a gente, por mais que nós somos nós o tempo inteiro, o impacto e o mood do humor muda um pouco. Muda a forma muito. Como a gente se a gente tá triste, a gente se desconhece um pouco. Quantas vezes eu já olhei pra mim e falei assim, gente, quem que eu sou agora? Que eu não faço ideia. Porque eu tô muito apática, aí eu não sei. Ou eu tô muito feliz e aí do nada eu caio de novo, tô triste. E a vida é isso, né? E esse álbum é cíclico. Apesar dele ter início, meio e fim, a gente vive tudo de novo. Várias vezes. Então eu acredito que tem música pra todas as pessoas, pra todas as idades, dentro do álbum. E foi exatamente o que eu queria passar, essa dinâmica. Muito também porque eu pensei num álbum pro show. Então eu imaginei como seria um show com tantas, sabe, nuances. Como que seria isso? As pessoas vão sentir tudo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que eu quero passar. Demais. Numa conversa que a gente teve aqui com o João, né, num papo, quem não sabe aquela música, falando com ele, pô, mas João, é você... eu não me recordo qual música que a gente tava falando, seguramente uma do Coringa, do álbum. Do Pirata, desculpa. Sim. E a gente falou... Eu falei pra ele... como é que você... Você é assim? Você representa você? Ele falou assim... Cara, não. Eu tô... Aquilo é um personagem que eu tô escrevendo, que eu tô criando. Porque se fosse o que eu sou mesmo... É uma coisa meio comum. Seria uma coisa meio comum. Então, eu saí um pouco de quem eu sou... Pra explicar alguém que eu tava imaginando ser. Né? Então música tem muito isso, né? Muito. A gente, apesar da gente, principalmente o meu álbum, ele tem muito de vivências, assim. Mas as vivências, elas precisam ser aumentadas. Eu sinto que a música pede isso. Essa coisa do exagero, né? E eu amo exagerar. Então eu pego uma dor que às vezes era um arranhão e transformo numa facada. Entendi. É meio que isso. É bem isso. E você agora, falando dos atos, você se encontra em algum desses atos? Você se vê em algum deles? Eu tô nesse momento aqui. Olha, eu acho que eu tô meio que no ato 3, assim. Eu tô me sentindo bem comigo mesma. Minha autoestima e tal. Então eu me vejo muito na Garota Infernal. Mas ela ainda ela é mais exagerada do que eu. Eu sendo autoestima é diferente do que a Garota Infernal. A Garota Infernal sai lá falando mala mesmo. Eu sou mala, eu sou do quê. Então é bem diferente da minha autoestima, porque é realmente um personagem. Mas eu acho que esse ato me representa bastante agora. Demais. E voltando pro ato 1, falando de Fica Pro Café. Como é que a música começou a surgir? Olha que engraçado, composição. Porque é uma faixa que ela entrou por último no álbum, praticamente. O meu álbum já tava praticamente finalizado. Eu já tava indo pra mix das coisas, assim. E eu senti necessidade de ter um início. Eu falei, caramba... Ela começava com Bacardi, que era uma faixa que tá quase no fim também. E eu falei, mas esse não é o começo de tudo. O começo é quando você tá meio desesperado, né? Você tá meio... O que eu tô sentindo? Então é várias dúvidas, assim. O primeiro amor é um negócio meio maluco que você não consegue explicar. Você buscou coisas na sua memória pra fazer isso? Muito, muito. O tempo inteiro, assim. E como que foi aquela sensação de quando você vê a pessoa pela primeira vez. Então, essa música, ela gira em torno disso. Desses primeiros encontros. E das despedidas. De tipo, meu Deus, agora eu tô longe e eu tô sentindo muita saudade. Então, essa música fala sobre isso. E ela... É muito doido, porque ela é o começo, mas foi a última que eu escrevi. Então, faz jus ao nome do álbum, Reversa. E eu escrevi com duas compositoras incríveis, que é Lana Dara e Jenny Moselo. São duas pessoas que eu já tenho contato, são amigas. Então, eu compartilhei com elas bastante no meu bloco de notas. Eu faço muito isso. E expliquei o que eu queria. E a gente escreveu isso junto, ao lado do produtor Dan Valbuza também, que veio ali. Eu cheguei lá no estúdio. Eu cheguei no estúdio meio que sem saber pra onde eu iria com essa canção. Eu sabia que eu queria que fosse uma canção leve. Eu queria que passasse essa leveza pras pessoas, já que ela seria essa representação do rosa, né? E eu já tinha algumas músicas desse ato. E eu falei, essa aqui tem que ser a mais leve de todas. Ela precisa ser muito floral, assim. E eu falei, vamos começar com violão.
E aí ele pegou o violão e começou a fazer vários acordes, nada eu curtia. E aí eu lembrei de uma ref que tava na minha memória de infância, assim. Que é Big Girls Don't Cry. Ah, sim. Da Fergie. E inclusive eu vi muitas pessoas falando, caramba, você usou de inspiração. Não, outro dia a gente tava aqui no estúdio falando sobre a música. E a gente assim, cara, é muito, assim, lembra muito mesmo. Assim. E foi uma grande Mas você pensou assim. em Big Girls Don't Cry? Ou quando você viu, falou assim, caraca, parece. Porque pode acontecer também. Sim. Na verdade, eu queria que tivesse essa onda de violão pop anos 2000, assim, sabe? E aí, quando a gente tava fazendo, eu falei, gente, isso aí tá me remetendo muito a uma vibe Big Girls Don't Cry. E aí a gente falou, é total isso. Então eu queria passar essa nostalgia pras pessoas também. Legal. Eu usei muito California da Rihanna. Que também é uma super balada pop que tem um violão. E eu queria ter essa vibe pra música. E aí o Dan, ele foi super cirúrgico, assim, na hora da produção, assim. Ele acertou muito. Que legal isso. E quando você se compôs com as meninas e você já participou também de outras composições importantes, como é que você prefere compor ou não tem uma preferência? Vou fazer isso sozinha. Ou não, eu gosto mais de dividir as ideias com o pessoal, flui melhor. Como é que flui melhor pra você? Eu acho que depende muito do que eu pretendo falar. Então, eu amo escrever com outras pessoas, porque eu acho que isso te tira um pouco da sua zona de conforto e faz você ir pra lugares que você não iria se você estivesse sozinha, né? O sozinho você tem muitos vícios musicais e eu tenho vários, todo mundo tem, de composição, isso faz parte. Então eu gosto de tirar um pouco desses. Às vezes a pessoa fala um negócio que às vezes eu até não gosto de cara, mas eu fico, não, por que ela sugeriu isso, né? E aí eu tentar entender de onde vem aquele lugar. Mas quando eu escrevo sozinha, geralmente é quando eu não consigo compartilhar com as pessoas. Aí é quando é muito profundo. O interlúdio do meu álbum, por exemplo, foi uma faixa que ela tem 40 segundos. As pessoas, inclusive, reclamam comigo sobre isso. Porque a galera gostou e ela acaba rápido. Mas o nome é pouco. É uma faixa que eu falo muito sobre mim. E eu falei, isso aqui eu não consigo escrever com ninguém. Eu preciso escrever sozinha. Então foi um momento meu. E assim como Garota Infernal também foi uma faixa que eu escrevi sozinha. E eu não tenho muito regras pra composição. O que eu tenho é a história. Eu preciso que a história me ganhe antes de qualquer coisa. Então eu começo muito com o tema da música. Eu preciso saber o que eu vou falar. Se eu não sei o que eu vou falar, a música vai pra qualquer lugar. E eu geralmente não gosto disso. Eu gosto quando é bem direcionado. Então ou eu tô sozinha, eu preciso ter um tema na minha cabeça. Ou se eu tô com outra pessoa, eu preciso que a pessoa entenda a história. Então eu preciso olhar pro fundo do olho dela. E ela precisa sentir o que eu tô sentindo. Pra que aquilo saia o mais real e o mais sincero possível. Eu acho que as pessoas sentem quando uma coisa é sincera, né? E a música tem esse poder. E quando você participa da composição de alguém, como é que você entra na composição de alguém? Porque assim, claro, você falou tudo como você sente quando você tá fazendo uma canção sua ou as pessoas participando de uma ideia sua. Como é que você participa da ideia de alguém? Sim. E você já participou de músicas importantes? Eu já fiz de tudo quanto é tipo de jeito. Eu já fiz com a pessoa do lado. E já fiz brifada, já fiz sem brief nenhum. E já rolou de várias formas. Mas uma das grandes dos grandes exemplos que eu posso dar foi o álbum da Luísa. E que eu fiz bastante participações assim de composição. E todas as vezes que a gente escrevia tinha essa coisa de ser brifado, né? Então isso é muito... é um abraço pro compositor, né? Sim. Você entende, tipo, o que a pessoa quer que você faça ali pra ela. Você tá basicamente... Eu tô aqui por você agora. Vamos lá. O que você quer falar? Então, teve vários moods, né? Eu escrevi desde Anaconda, que é uma faixa extremamente caliente e fala um pouco sobre safadezas, assim. E também escrevi Penhasco e Melhor Sozinha, que são faixas muito pessoais. Sim. E ambas as faixas foram momentos que rolaram essa troca, assim, né? De olhares. Então, você quase chora junto com o artista. Você fica, caramba, então é isso. Vamos entrar nesse universo. Mas já teve coisas que eu escrevi
E que foi uma troca muito rápida. A própria Negra Lee, eu já escrevi coisas pra ela. Eu ainda não sei se ela vai lançar essa faixa. Mas é uma faixa que ela olhou pra mim e falou assim, ela contou uma história breve. E eu falei... E aí ela saiu do estúdio, eu lembro que eu tava só eu e o produtor. Eu falei, caramba, eu tô escrevendo pra Negra Lee, simplesmente. E eu preciso entender de onde que veio, né? Ela me contou pouquíssimas coisas, assim. E eu fui tentando resgatar na minha memória coisas em comum, assim. Porque eu acho que quando se trata, principalmente de amor, muitas pessoas já passaram pela mesma coisa, né? Sim. Então eu muitas tento. pessoas passaram por isso. E aí eu fiquei tentando pensar, bom, essa sensação eu já tive, então eu vou tentar usar a meu favor, né? E é isso que acontece, a gente vai por caminhos. Mas é sempre uma surpresa quando você encontra com outros compositores ou quando você tem que escrever para outro artista. Você nunca sabe o que vai acontecer. Porque é uma outra pessoa, não é você. Você tem que se desmembrar, você tem que se contorcer um pouquinho ali para caber naquela história, naquele contexto. Mas eu amo fazer isso, porque eu acabo sempre sugando muita coisa pra mim de um jeito muito bom. Porque eu aprendo com outras pessoas. Como que ela vê. Às vezes eu tenho uma visão sobre algo que é do meu jeito e ela vai lá e me mostra outro caminho. E isso te acrescenta tanto na vida e no profissional e na composição. E é algo que eu gosto muito de trocar o tempo inteiro. Legal demais. E quando você coloca a voz na sua obra, na sua música, você pensa o seguinte, você vai entrar em estúdio uma vez pra fazer isso, ou 2 ou 3, enfim, as sessões de estúdio, mas você vai lidar com aquela gravação por anos na sua vida. Então, quando você tá gravando, colocando voz, você pensa, é como eu vou cantar ao vivo. Eu vou cantar assim. Porque as pessoas vão conhecer a música e normalmente as pessoas gostam de seguir a forma. Como é que você pensa isso? Como é que você considera a sua voz no momento da gravação, pensando que você vai lidar com isso por muitos anos? Eu sou bem chata, assim, na hora de gravar. Até demais. Mas eu tendo a fazer vários takes. Takes, pra quem não sabe, você dá o rec ali, você faz a música do início ao fim. E aí, eu faço isso e eu gravo mais 4 desse, até o fim. Porque eu gosto de entender as respirações, eu gosto de entender a minha intenção na música. Porque pra mim o crucial de tudo não é nem... Óbvio, a afinação é importante, você tá afinado na sua música. Importante. Mas isso é técnico. O que eu preciso sentir quando eu tô gravando é que eu arrepiei. Então quando eu gravo, eu preciso sentir que eu tô arrepiada. Se eu sinto que eu não estou arrepiada... É assim que vai ser. Quando você sente que arrepiou, eu falo, é assim que vai ser. Eu preciso que arrepie, eu preciso que eu me sinta emocionada, que eu me conectei naquele momento com a música. E aí quando dá aquela levantadinha do pelo assim, no braço, aí eu falo, eu acho que esse foi o take. Se tiver alguma coisa fora de voz, a gente consegue arrumar. Mas assim, eu acho que a interpretação... É isso, sabe? Você precisa ser um intérprete ali na hora. Você sai do papel de compositor, você vai pro papel de intérprete. Como eu vou interpretar? Aqui eu vou estar... eu tô sofrendo, eu tô muito feliz, eu tô com raiva. Como que eu tô aqui? E eu preciso, quando eu for ouvir aquela guia no meu fone, eu preciso sentir isso que eu queria passar. Então é meio que nessa ideia. E foi muito doido, porque esse álbum eu gravei... Eu acho que foram umas 3 sessões que eu gravei. Teve músicas que eu não regravei, eu usei a guia, porque eu não consegui chegar naquele lugar que eu queria. Entendi. No dia que eu escrevi a música. E aí eu falei, não, a gente vai ter que manter isso. Mas eu fiz em poucas sessões. E num dia que eu gravava uma música extremamente feliz, no outro dia eu gravava uma música extremamente triste. E eu tava mudando de humor o tempo inteiro dentro do estúdio. Então foram várias sessões bem demoradas, assim, porque eu tive que visitar lugares diferentes no mesmo dia. Mas eu basicamente acho que uma das minhas partes favoritas do álbum é essa parte de colocar a voz. Isso é muito legal. Uma vez eu vi uma entrevista, muitos anos, do Axl Rose, para um programa que se chama Death Metal Show. Nem sei se ele existe ainda, mas era um programa muito legal que tinha nos Estados Unidos e tal. E eles falaram, não, quando você colocou voz lá em You Could Be Mine, ele falou, puta, eu notei que eu fiz merda. Não lembro se foi exatamente isso, porque nunca mais vou conseguir cantar a música. Nunca vou conseguir cantar a música daquele jeito. Ele deu tudo de uma forma que não dá pra você chegar no palco e aquela respiração não existe, meu. Você não vai tirar.
E acho que tem um pouco disso, né? Você vai pensar, Muito. pô, vou cantar essa música por muitos anos. Então, tem a afinação, mas tem isso que você falou, né? Exato. Chegar em você, tipo, não, essa é a vibe, né? Exato. E essa coisa do ao vivo é muito bizarro, né? Porque você... É exatamente isso. Uma coisa é você cantar aqui, ó, parada. Outra coisa é você tá num palco que tem uma bateria, tem uma guitarra gritando, as pessoas estão gritando, se Deus quiser, né? Sim, claro. É o que a gente cada quer. vez mais. Aí tem barulho de coisa que você escuta e a gente falando no seu ouvido, é o clique que você tá ouvindo. Você tem que pular, você tem que ter uma entrega de palco. Sim. Então é tudo que se envolve ali. O certo mesmo seria a gente gravar pulando. Pois é. Bom, imagina as cantoras que dançam ainda. E dançam, exatamente. Real. Eu nem me atrevo a fazer isso. Surreal. Eu já bato o cabelo, já fico sem ar. Você tem que fazer tudo ao Eu mesmo tenho que tempo. fazer tudo ao mesmo tempo. E você tem um pedaço, um trecho da música, um verso que é o seu preferido ou não? É o meu celular que tá vibrando assim. O meu não é. Por ele O aqui. meu vibrou agora há pouco. Tem algum trecho de alguma música? Não, de Fica pro Café. Fica Tem pro algum Café. algum trecho preferido que você... eu vou cantar esse agora. Eu amo o prézinho que é antes de entrar no refrão. Que é: tô louca pra te dar um beijo, querer tanto assim dá medo. Eu amo essa melodia, eu amo chega até a ser um pouco, como que eu posso dizer, ingênuo, sabe? Ela ali assumindo aquelas emoções tão fortes pra ela. E é algo que eu acho que dá uma quebrada na música, né? Tipo, entra num refrão extremamente com batera, quase um pop rock, mas que explode, tem um grito. Então é um momento que traz uma leveza pra música, assim. E a dinâmica da música, então eu amo muito esse trechinho, assim. Deixa eu tirar uma dúvida com você, que na verdade é uma curiosidade que eu tenho. Uma coisa que, quando eu ouço a música, sempre isso passa na minha cabeça. Você fala, que droga é essa de saudade? Eu sempre fico pensando, cara, que droga é essa? Ela tá falando de uma droga como uma porcaria? Ou como algo fazendo um paralelo com uma droga, com uma coisa viciante? Sim, muito. É um duplo sentido, na real, né? A saudade é algo que, quando você vê, te vicia. Em sentindo, principalmente nos começos, né? Você acha que um segundo são horas, o tempo não passa, você vê aquela pessoa. Então é meio que você fica num vício, né? De querer encontrar aquela pessoa. Então a droga, ela também remete a esse vício, mas ela também remete a um... Que merda. É isso. Que sabe? merda disso. Não é porque sentir saudade, estar apaixonado é legal até um certo ponto, mas quando entra na sua cabeça, você fica tipo, meu Deus, eu não consigo pensar em outra coisa, não consigo fazer nada. Não existe. Eu não como direito, eu não vivo direito, eu tô demais, tá demais, eu só fica na minha cabeça. Então é meio que uma reclamação que ela faz também, né, pra essa pessoa. Não acredito que eu tô nessa situação. Então tem esse duplo sentido. Entendi. Então tá explicado. Sobre o clipe, como é que foi essa gravação? Como é que você desenhou o clipe? Tem todo o rosa ali desse ato. Exato. Representado até no prato de comida, tá? Como é que foi isso? Esse clipe, foi muito divertido de gravar. Mas eu já tinha essa ideia, né? O clipe precisava ser rosa, ele precisava ter isso tudo. E a gente achou o lugar perfeito pra gravar o clipe, que era um lugar todo rosa, que a gente representou por uma cafeteria. E eu estaria ali de garçonete, servindo isso. E é um lugar onde estaria acontecendo vários dates. E eu estaria passando, olhando, assim, meio monótono, né? Tipo assim, legal, vocês estão aí, eu tô aqui servindo vocês, minha vida tá tranquila, tá flat, tô seguindo. E de repente entra a pessoa da minha vida, naquela porta eu olho, me apaixono. E é tudo muito imediato nesse clipe. É um clipe meio cômico até, porque tudo acontece em um dia. Achei que tem uma estética tão gringa. Ele tem... A gente usou muita ref também de filmes franceses, principalmente pro começo do clipe. Ele começa preto e branco, né? Que é exatamente pra demonstrar essa coisa do... blasé, né? Eu tô aqui fazendo meu serviço. Não tem nada de mais, nem nada de menos acontecendo. Tô ok. E aí depois ele fica colorido a partir do momento que eu começo a ver essa pessoa. E eu me apaixono e tem uma brincadeira, porque eu vejo ela conversando com outra menina. E aí eu fico desesperada. Eu falo, não é possível. E eu começo a querer servir ela de tudo quanto é jeito. Eu levo todos os tipos de comida pra ela comer.
E ela começa a estranhar aquilo. E é um clipe que eu quis deixar com uma forma tanto quanto exagerada, né? Porque a gente se apaixona, mas também não é assim. Mas eu queria mostrar a sensação de estar apaixonada, a sensação de sentir a saudade, a sensação de você estar num lugar que ainda não é um terreno tão confiável pra você não sabe o que vai acontecer. Então, mostra muito a Carol desesperada, assim. A querer chamar atenção, ela com ciúmes, ela querendo tudo, sabe, ao mesmo tempo. Então, esse clipe eu queria deixar essa sensação muito explícita pras pessoas, sabe? Então tem essa comédia um pouco desse filme francês, que é uma comédia um pouco escrachada até. E foi algo que foi sendo somas, né? Eu vim com uma ideia, né, de ter uma música que fosse muito exagerada. Então, os diretores são Gabi e Felipe. Eles vieram com o olhar dele, né? Então, essa ideia de ter essa estética de filme francês, eles são muito... Essa estética gringa que você falou, faz muito parte dos diretores. E eles também aproveitei que eles gravaram esse clipe, eles gravaram de outros visuais do mesmo ato. Porque eu queria trazer essa mesma estética pras outras músicas, né? Dessa fase, assim, da paixão. Mas foi basicamente isso. Foi um dos clipes que eu mais me diverti pra gravar. Porque tem uma cena que eu tô comendo várias comidas, assim, ao mesmo tempo que eu tô sofrendo de amor. Eu vi que ela me deixou pra trás. E aí eu começo a comer tudo, sabe, compulsivamente. Então é tudo muito exagerado. Eu como... E as coisas que tinham no clipe, você falou do prato, que era rosa, era tudo comestível. Então a gente mandou fazer... Vocês comeram aqui? Eu comia. Vocês não deixaram sobrar. Então eu comia um batom que era comestível. A gente fez batom comestível, a gente fez os talheres comestíveis pra eu exatamente ter essa cena que eu tô comendo as coisas. E teve muita ref também da Lady Gaga com a Beyoncé, naquele clipe que elas estão envenenando todo mundo. Sim. E aí as pessoas começam a comer, então eu usei muito essa ref também no clipe. A ideia do grito, aquele grito. Do grito. É pra dar uma Qual que foi a ideia? De chamar... O grito foi meio que... Eu nem sei por que eu fiz aquilo. Porque a galera sempre me pergunta qual foi a do grito. Eu falei, gente, eu queria... Tinha um espaço na música, que era um silêncio que fazia no instrumental. E eu falei, parece que eu tinha que falar alguma coisa que desse um desespero, assim, né? Ou que desse um susto. E aí eu falei, acho que eu vou dar um grito. E aí o Dan abriu na hora o microfone pra mim e eu dei um berro. E saiu o melhor grito possível, parecia que alguém tinha me assustado mesmo. Falei, gente, é isso. É o gritinho da música, que é pra deixar ali claro que eu tô realmente desesperada por esse amor que eu tô vivendo. E essa foi a ideia. Mas eu não sei, foi meio que instintivo, sabe? Eu não parei pra pensar que tem que ter um grito. Rolou. Rolou. Você curte atuar? Se eu gosto de atuar, porque eu assim, nunca... Você tá confortável no clipe, parece muito. Você achou? Ai, super tudo. Confortável. Amei seu feedback. Eu nunca atuei, assim, nunca me coloquei no papel assim, vou atuar, vou falar um texto, vou decorar um texto. Nunca atuei, mas eu sempre gostei muito de ver clipes, assim, com essa estética em que o artista se coloca num papel, sabe? Então eu tenho feito muito isso nos meus clipes. Mas eu não me atrevo a falar que eu atuo. Mas eu acho que no futuro eu tenho muita vontade de fazer coisas nessa área, né? Tipo, obviamente, depois de estudar sobre. Mas eu gosto muito de entrar em personagens. Eu acho que isso te leva pra um outro lugar e leva o público que tá vendo pra outro lugar também, né? Sim. A Carol de garçonete agora, vamos ver como é que vai ser. Pois não, a pessoa curte, né? As pessoas curtem. Isso é legal pra caramba. Bom, então vamos ouvir agora. Fica pro café. Lindo. Vamos nessa, hein? Bora lá. Vamos lá. Quero te falar a verdade, pode ser falta de idade, mas quando tem você fica mais fácil. Indo contra a vaidade, a favor da minha vontade. Tô louca pra te dar um beijo, querer tanto assim dá medo. Que droga
isso que é amar. Teu cheiro me dá brisa. Me empresta tua camisa pra grudar um perfume meu. Já decorei. Teu toque, teu jeito, teu queixo, teu beijo me deixa maluca, sensacional. E cada defeito colateral. Tô louca pra te dar um beijo. Querer tanto assim dá. Que droga é essa de saudade que me engole? Nunca vi nada igual. Que droga é essa de saudade? Fica pro café. Fica pro café. Carol, arrasou muito. Obrigada. Muito legal. É isso, assim que, né, pra gente ouvir um pouco, meio que da forma como você trabalhou a música antes de gravar. Talvez você chegou a trabalhar com ela assim antes da gravação, da finalização dela, de estúdio e tal, né? Sim. E é legal como você curte também fazer o acústico, enfim. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por ter vindo aqui, conversado com a gente, falando um pouco sobre sua carreira, suas preferências, Sim. o álbum. E a gente espera receber você mais vezes aqui. Com certeza, me chama pro próximo café. Eu fico. Né, então? Prometo. Não, vamos chamar. Vamos chamar. Vamos ter muita música pra falar, muita coisa legal. Você vai tocar agora no Lollapalooza 2023. Sim. Nossa, man. Tá tudo pronto? Tá tudo quase pronto. A gente vai começar a ensaiar essa semana. A Luana tá desesperada ali, minha produtora. Uhum. A gente tá num processo de ensaios agora. O álbum, o setlist já tá pronto. Então a gente tá basicamente agora executando tudo que a gente tem que fazer. Mas é um show que eu tô muito ansiosa pra fazer. Vai ser a primeira vez que a gente vai tocar as músicas novas. Uhum. E é muita novidade, né? E primeira vez tocando Lola, primeira vez tocando um festival tão grande assim. Uhum. E que passaram tanta gente. Sim. E eu acho que é o sonho de todo artista. Eu tô vivendo um sonho agora. Que demais. Eu tô aproveitando esse processo. Momento assim. maravilhoso, demais. E nós vamos estar lá, hein? Ah, Nós vamos encontrar com você lá, hein? Vejo vocês lá, então. Não, nós vamos encontrar com você. Carol, super obrigado, viu? Obrigada pelo convite. Nós veremos mais vezes aqui. Pessoal, esse foi o Sabe Aquela Música com a Carol Biazin. A gente falou de Fica pro Café. Siga o Sabe Aquela Música no Instagram, sabeaquelamusica.podcast, e a gente se vê em breve. Um beijo, valeu, Carol. Um beijo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Você ouviu Sabe Aquela Música?